eu sou a Betânia, eu sou bacharela e mestranda em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o funcionamento do GPS. Antigamente, nossos antepassados olhavam para o céu para se localizarem. Hoje em dia, com uma constelação de satélites, a gente consegue saber exatamente onde estamos no globo. Em questão de poucos segundos, a gente sabe com precisão de metros a nossa exata localização. Para isso, a gente só precisa de um receptor de GPS, como que provavelmente existe no dispositivo que você está usando para assistir esse vídeo. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS como é abreviado, é um conjunto de, no mínimo, 24 satélites operantes mantidos pela Força Aérea Norte-Americana. Esses satélites dão uma volta ao redor do globo a cada 12 horas, e estão numa altitude de cerca de 20 mil quilômetros. Para vocês terem uma noção de comparação, o raio da Terra tem apenas 6 mil quilômetros, então eles estão realmente bem altos. Esses satélites estão dispostos de forma que a todo momento, pelo menos 4 deles estejam dispostos acima de você, porque o GPS precisa de 4 satélites disponíveis para determinar a sua localização. Você já vai entender o porquê. Esses satélites emitem constantemente ondas de rádio contendo informação sobre a localização do satélite e sobre a hora exata do envio do sinal. Se você se lembrar de outros vídeos do canal sobre o espectro eletromagnético, você vai se lembrar que as ondas de rádio viajam na velocidade da luz. Assim, como a gente sabe a velocidade, se a gente souber a hora exata em que um receptor aqui na Terra recebeu o sinal, a gente consegue saber, pela diferença entre a hora do envio e a hora da recepção do sinal, a distância entre você e um satélite. Usando a distância entre você e o satélite, a gente consegue determinar a sua localização, usando a triangulação. Como é que isso funciona? Vamos antes pensar no problema em 2 dimensões. Em 2 dimensões, imagine que você está a uma distância A de um primeiro satélite. Isso significa que você vai estar em um ponto de uma circunferência de raio A centrada nesse primeiro satélite. Se você está a uma distância B de um segundo satélite, isso também significa que você vai estar em algum ponto de uma circunferência de raio B centrada nesse segundo satélite. A sua localização, portanto, deve ser um ponto comum entre essas 2 circunferências. Note que tem 2 pontos comuns. Como é que a gente sabe a sua localização exata? Bom, se a gente pegar, por exemplo, o raio da Terra, a gente sabe que se você não for um astronauta, você vai estar na superfície da Terra, a gente pode determinar qual desses 2 pontos é a sua verdadeira localização em 2 dimensões. Em 3 dimensões, a gente pode pensar nesse problema de uma maneira bem parecida. Se você está a uma distância A de um primeiro satélite em 3 dimensões, a gente sabe que você está em algum ponto de uma esfera de raio A centrada nesse primeiro satélite, de uma esfera, não mais de uma circunferência. Assim, se você está de uma distância B de um segundo satélite, você está em algum ponto de uma segunda esfera de raio B centrado nesse segundo satélite. Note que, em 3 dimensões, a interseção entre 2 esferas é uma circunferência, e não mais 2 pontos. Então a gente precisa de uma terceira esfera. Para isso a gente usa um terceiro satélite. Sabendo a distância entre esse terceiro satélite, a gente, mais uma vez, reduz o problema a 2 pontos possíveis da sua localização. Se a gente usar mais uma vez a superfície da Terra, supondo que você continua não sendo um astronauta, a gente consegue saber exatamente onde você está na superfície da Terra. Isso explica por que você precisa de 3 satélites para determinar a sua localização. Mas e o quarto? Para que serve? Esses satélites são equipados com relógios atômicos, que são super precisos. Só que acontece que para a maioria das coisas aqui na Terra, a gente não consegue ter um relógio atômico equipado, porque eles são muito caros. Então a gente usa relógios de cristal. E daí você pode se perguntar, tá, mas faz diferença o relógio do meu celular não ser tão preciso quanto um relógio atômico? E a resposta é bem simples, faz muita diferença. Pensa que se o relógio do seu celular estiver atrasado por 0,001 segundo, que parece nada, parece besteira. Ainda assim, como o rádio viaja na velocidade da luz, você vai ter uma diferença ali no seu GPS de centenas de quilômetros por 0,001 segundo. Isso é muita coisa. Então a gente usa um 4º satélite para corrigir a hora do seu celular e assim solucionar esse problema. Isso parece um problema de engenharia bastante elegante e bastante bem resolvido. Mas e se eu contar para vocês que usando tudo isso que eu já expliquei para vocês, o GPS do seu celular ainda erraria a sua posição por dezenas de quilômetros todos os dias? O que com certeza não é algo que a gente quer. Isso só não acontece por causa da relatividade de Einstein. Quando a gente pensa na relatividade, ou em muitas teorias de ciência de base, a gente não imagina que ela tem uma aplicação no dia a dia, em algo tão corriqueiro quanto um GPS. A relatividade nos conta que o tempo não é absoluto. Se você quiser entender melhor essa frase, eu sugiro que depois desse vídeo você confira nossos vídeos sobre relatividade nesse canal.
Esses satélites orbitam completamente a Terra a cada 12 horas. Isso dá uma velocidade de cerca de 14.000 km por hora. A relatividade restrita de Einstein nos conta que, quando a gente observa relógios que se movem a velocidades muito altas, a gente vê o tempo deles passando mais lentamente. Assim, os relógios dos satélites de GPS se atrasam 7 microsegundos em relação aos relógios na Terra, todos os dias. Além disso, esses satélites estão a uma distância de 20.000 km da superfície da Terra. Assim, eles experienciam um campo gravitacional menor do que o daqui. E a relatividade geral nos conta que, quando a gente observa os relógios desses satélites, a gente vê eles se adiantando por 45 microsegundos todos os dias. Somando todos esses efeitos, os relógios nos satélites de GPS se adiantam 38 microsegundos todos os dias em relação ao relógio na Terra. Isso pode parecer muito pouquinho, 0,000038 segundos. Mas se você colocar isso no papel, vai dar uma diferença na sua localização de 10 km todos os dias, o que também não seria algo muito desejável. Graças à ciência, isso não acontece. Então, se algum dia você tiver alguns minutinhos e estiver se perguntando para que a ciência serve mesmo? Você deveria se lembrar que se você estiver perdido algum dia viajando e o GPS do seu carro apontar para a rua que você está e não para 10 km de distância, isso é por causa de uma teoria que Einstein desenvolveu e que passou dezenas de anos sem aplicação. Então vale a pena sim investir em ciência de base. Ciência de base é importante. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou dele, deixe seu like e se inscreva no canal. Apoie sempre as mulheres na ciência. Até a próxima!